Manaus, 7 de outubro de 1953. A umidade da manhã mal dissipava o calor da noite anterior, mas um calafrio diferente percorria a rua Joaquim Sarmento. As manchetes dos jornais gritavam em tinta preta: homicídio bárbaro em alfaiataria. Dentro do estabelecimento de José Osterne de Figueiredo, uma cena de horror havia sido descoberta. O corpo de um jovem de 24 anos, Anacleto Eliodoro da Gama, jazia de bruços, nu sobre o piso frio. Sua cabeça, uma massa disforme de ferimentos e sangue coagulado. A história oficial começa com uma estranha normalidade. Sebastião Matos da Silva, funcionário de José, chega para trabalhar e encontra a porta entreaberta. Um mau pressentimento o invade. Ele não entra. Corre para um telefone público e liga para o patrão. É José Osterne quem chega, empurra a porta e se depara com a visão infernal. O corpo de Anacleto, apelidado de Pinho, era o epicentro de uma carnificina silenciosa. Respingos de sangue adornavam as máquinas de costura e as paredes como uma obra de arte macabra, enquanto uma poça escura e espessa se espalhava lentamente, tomando conta do ambiente. A polícia de Manaus, em um primeiro sinal da incompetência que se tornaria a marca registrada do caso, demorou 2 horas para chegar. Os jornalistas, no entanto, farejando a tragédia, estavam lá muito antes, suas câmeras capturando cada detalhe grotesco para a mórbida curiosidade pública. Nos dias seguintes, os jornais não poupariam críticas à letargia e ao descaso das autoridades. O delegado Osmar Bento assumiu o caso, convocando o legista, Dr. Rosana da Silva, para decifrar a cena do crime. Descobriu-se que a vítima, Anacleto, era um homem simples, conhecido por seu vício em álcool, mas querido por todos. Recentemente, ele havia sido contratado por José, o dono da alfaiataria. Uma chave reserva, o objeto que selou seu destino, fora entregue a ele por Expedito Roque dos Santos, o braço direito de José. Expedito foi o primeiro a ser preso. Em seu depoimento, alegou ter dado a chave para que Anacleto abrisse o local pela manhã, permitindo que ele dormisse lá em troca do favor. Mas foi na própria cena do crime que a primeira sombra de suspeita recaiu sobre José Osterne. 2 pares de sapatos pertencentes a ele estavam no local. Um deles, de cor bege, estava manchado. Na sua sola, o sangue da vítima. Na beirada, uma nítida impressão digital de um dedo polegar. Confrontado, José tinha um álibi: passar a tarde anterior com amigos. Os sapatos foram levados como prova crucial, mas em uma decisão que ecoaria como um trovão de negligência, o delegado Osmar Bento os devolveu a José dias depois, alegando falta de elementos suficientes. O comissário José Pergentino, ao questionar o paradeiro da prova mais contundente do caso, ouviu a desculpa que selaria a primeira fase da investigação no fracasso. A prova do crime estava de volta aos pés do principal suspeito. A investigação se arrastava. Um fotógrafo enviado para buscar pistas invisíveis encontrou a cena do crime já varrida, limpa, como se a própria memória do assassinato estivesse sendo apagada. 2 testemunhas surgiram. Uma prostituta que viu 3 homens suspeitos na madrugada do crime e outra mulher que ouviu 2 criminosos conhecidos comentando o caso. A polícia seguiu a primeira pista, mas os suspeitos, defendidos por um bom advogado, sequer foram interrogados. Frustrado e impotente, o delegado Osmar Bento pediu afastamento. O caso de Anacleto esfriou e o assassinato tornou-se apenas mais uma história de fantasma sussurrada nas ruas de Manaus. Em março de 1954, José Osterne de Figueiredo, o homem no centro de tudo, vendeu a alfaiataria e desapareceu daquela história, investindo em uma nova vida, um novo negócio, uma mercearia. Mas a desgraça, ou algo muito pior, parecia ter um apreço especial por ele. 5 meses. Foi o tempo que a aparente tranquilidade durou. Na manhã de 2 de setembro de 1954, a melodia macabra estava prestes a tocar sua segunda e ainda mais dissonante nota. Dentro da mercearia que José acabara de comprar, o corpo de Antônio Dias, o antigo dono de 56 anos, foi encontrado. Ele estava em sua cama, o rosto coberto por um travesseiro encharcado de sangue. E numa coincidência tão arrepiante que desafiava a probabilidade, a primeira pessoa a encontrar o corpo e chamar a polícia foi, novamente, José Osterne de Figueiredo. Naquele dia, ao voltar para casa, José disse à sua esposa com um desespero premonitório: "É impossível continuar em Manaus. Algo ruim está me seguindo." Ele foi voluntariamente à delegacia para falar sobre o incidente. A coincidência era tão gritante demais para ser ignorada. Desta vez ele não saiu de lá como testemunha. Foi imediatamente detido
seu nome passando de azarado a principal suspeito. O delegado Eduardo Bentes Guerreiro assumiu o caso. O legista, o mesmo doutor Rosana da Silva, viu a assinatura familiar. O corpo de Antônio Dias estava nu, ensanguentado, com múltiplas contusões na cabeça. A causa da morte, espancamento brutal e provável asfixia. Não havia sinais de arrombamento. O assassino era conhecido da vítima. Na cena do crime, um porrete e uma lâmina com impressões digitais. Os jornais, agora sem pudor, especulavam abertamente sobre motivações sexuais, pintando o assassino como um sádico com desejos homossexuais. A investigação focou em duas pessoas, José Osterne e um engraxate chamado Pedro Vicente, que confessou manter relações sexuais com a vítima. O nome dos dois foi estampado nas manchetes. Uma testemunha crucial surgiu, afirmando que na manhã do crime chamou por Antônio na mercearia e uma voz masculina respondeu de dentro. Ela alegou, sem sombra de dúvida, que a voz era de José. A pressão sobre ele aumentava. Ele desapareceu por dias, para ressurgir na noite de 7 de outubro através de um advogado, com uma bomba. Ele confessou. Mas a confissão foi estranha, feita fora da delegacia, perante um comissário. Ele narrou os dois crimes com uma frieza calculista. Disse que matou Anacleto durante uma tentativa de assaltar a própria alfaiataria para pagar dívidas. A arma, um pedaço de ferro, fora jogada em um bueiro. Sobre Antônio, ele contou que ir à mercearia de madrugada, conversou com ele, propôs uma relação sexual e depois o matou a porretadas quando dormia. A motivação? O dinheiro no cofre que ele nunca conseguiu abrir. De fato, a polícia já havia arrombado o cofre e encontrado uma grande quantia. A cidade de Manaus assistiu fascinada e horrorizada às reconstituições dos crimes. Uma multidão se aglomerava, tentando entender como aquele homem, de aparência comum, poderia ser um monstro. A polícia, satisfeita, começou a atribuir outros crimes não resolvidos a ele. Naquele momento, José Osterne de Figueiredo estava prestes a ser coroado como o primeiro assassino em série de Manaus. O caso parecia encerrado, mas foi então que o roteiro virou. Enquanto era transferido para a penitenciária, um repórter perguntou a José como ele se sentia. Sua resposta abalou os alicerces da acusação. Perdi tudo. Depois de 63 horas de interrogatório intenso, sem dormir, sem comer, tudo o que me restou foi a confissão forçada. Ele foi cuidadoso. Disse que não sofreu agressão física, mas que sua mente foi levada a um ponto de ruptura, um estresse tão extremo que confessar qualquer coisa era a única saída do inferno. A reviravolta foi imediata. Sua esposa deu entrevistas, defendendo-o com fervor, falando de mais de uma década ao lado de um homem incapaz de cometer tais atrocidades. Seu advogado, Milton Lacerda, exigiu um teste de sanidade que concluiu que José estava sob depressão severa. Da prisão, José contou sua versão. Foi levado a um porão, jogado em um carro, interrogado incessantemente em locais diferentes. A polícia, segundo ele, o ameaçou. Confesse ou sua esposa será presa para sempre. Ele cedeu. Explicou que cada gesto na reconstituição fora orquestrado pelos investigadores. A imprensa, que antes era seu algoz, começou a acreditar nele. Afinal, por que a confissão não ocorreu na delegacia central? O julgamento foi um teatro de acusações e negações. A promotoria usou a confissão como peça central. A defesa a despedaçou. Milton Lacerda argumentou brilhantemente. Uma confissão, por si só, não tem o poder de condenar. Precisam existir provas que a corroborem. Ele exigiu uma perícia nos bueiros para encontrar a suposta arma do crime de Anacleto. A arma nunca foi encontrada. José, diante do juiz, afirmou que as testemunhas da promotoria eram seus inimigos. Negou qualquer motivo para matar Anacleto, a quem pagava em dia, e mal conhecia Antônio. Em fevereiro de 1956, ele foi considerado culpado, mas a defesa recorreu. O caso subiu para o Tribunal de Justiça do Amazonas. O procurador-geral identificou erros graves em ambos os lados. Em um novo julgamento, os argumentos foram repetidos. E para o choque da mídia e da população de Manaus, José Osterne de Figueiredo foi absolvido. Ele estava livre, mas a cidade o crucificou. Ele era um homem inocente para a lei, mas um monstro para a opinião pública. Ele e sua esposa tentaram recomeçar. Lutaram, provaram sua inocência perante a justiça. E agora era hora de paz. Mas há algo incomum entre os assassinos em série. Eles nunca param, e a sombra sobre José estava longe de desaparecer. 14 de fevereiro de 1968, uma década havia passado. A noite era escura no clube balneário dos fazendeiros. Por volta das 11 horas, o vigilante noturno Raimundo Macedônio viu os faróis de um Mercury Deluxe tentando invadir a propriedade, que não era cercada. Ele se aproximou, soprou seu apito, o carro recuou e fugiu. Meia hora depois, o mesmo carro retornou. Novamente, o apito do vigilante o afugentou. Inacreditavelmente, houve uma terceira tentativa. Raimundo, perplexo com tamanha teimosia, o impediu mais uma vez. A insistência era estranha, quase obsessiva. Na manhã seguinte,
O motivo daquela estranha dança noturna se revelou em toda a sua brutalidade. Policiais encontraram na margem de uma estrada o corpo nu de um menino de 13 anos, Walter Gleice Fernandes Grangeiro. Sua própria calça, a mesma que ele vestira horas antes, estava agora enrolada em seu pescoço, uma mordaça final e silenciosa. Sinais de violência sexual eram evidentes. Próximo a ele, uma caixa de engraxate com seu nome estampado. Um triste epitáfio de uma vida de trabalho interrompida. A Delegacia de Segurança Política e Social foi acionada e o inquérito aberto. A autópsia revelou um horror em camadas. Em seu braço esquerdo, uma bala alojada de um revólver calibre .22. Havia ferimentos de um objeto contundente e a causa final da morte fora o estrangulamento. O legista, o mesmo Dr. Rosana da Silva, que analisara os corpos de Anacleto e Antônio uma década antes, concluiu que o crime era a assinatura de um predador. Na cena, marcas de tênis e de pneus eram as únicas testemunhas mudas. Foi então que a história do vigia Raimundo e seu encontro com o teimoso Mercury Deluxe ressoou como um trovão nos corredores da delegacia. Toda a força policial foi mobilizada. Em pouco tempo, o carro foi localizado. E seu proprietário era um nome que Manaus tentara, em vão, esquecer. Um nome que parecia atrair a tragédia como um ímã. O carro pertencia a José Osternide Figueiredo. O cerco começava a se fechar. No porta-malas do veículo, a polícia encontrou pneus novos, mas que continham espinhos encravados, como os da planta onde o corpo do menino fora encontrado. O interior do carro foi revistado com um pente fino. Amostras foram colhidas dos assentos, dos tapetes. No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a análise revelou a presença de pelos humanos. José foi levado para um exame de corpo de delito e o resultado foi devastador. Suas costas e braços estavam cobertos de arranhões. As marcas de unhas que contavam a história da luta silenciosa da vítima por sua vida. Um molde das pegadas na cena do crime confirmou serem de um sapato tamanho 37 ou 38, o mesmo que José usava. A mãe de Walter Gleice, em seu luto, entregou à polícia a peça que parecia conectar tudo. Meses antes, seu filho havia recebido de presente 2 camisetas com as iniciais JOF, as mesmas de José Osternide Figueiredo. Ela contou que José aparecia em sua casa, trazendo lanches, prometendo um futuro, um emprego para o garoto. Ele era o proprietário da pensão maranhense, um homem que oferecia caronas a seu filho. A gentileza, em retrospecto, agora parecia a isca de um predador. Os fantasmas de 1953 e 1954 retornaram com força total. José não era mais um suspeito. Era a encarnação do mal em Manaus. Outras mães surgiram contando histórias de convites estranhos feitos por ele a seus filhos. Em 23 de fevereiro, um jovem detento chamado Eudes da Silva contatou as autoridades. Ele contou que conhecera José na pensão, que fora embriagado por ele e que o homem então passou a morder sadicamente suas costas, braços e orelhas. A história de Eudes era um eco aterrorizante do que Walter poderia ter sofrido. Para selar o caixão, um telegrama chegou da polícia da Paraíba. Nele, a suspeita do envolvimento de José na morte de uma mulher, espancada, violentada e estrangulada. Logo após o crime, ele havia retornado para Manaus. O passado de José era um cemitério de coincidências mortais. Quando as autoridades foram prender José em definitivo, ele tentou uma fuga desesperada pelos fundos de sua casa, mas foi impedido.
Uma multidão enfurecida se formou na frente da residência, um mar de rostos contorcidos pelo ódio, gritando por linchamento, por justiça com as próprias mãos. Ele foi jogado em uma picape e, ao caminho da penitenciária, virou-se para o delegado e disse com uma voz fria: "O senhor arruinou minha vida com essa falsa acusação." Ao chegar na central, já trancado em uma cela com os piores criminosos, José desabou, clamando em choros para que acreditassem que não fora ele que mataram Engraxate. Era a performance de um mestre manipulador ou o grito de um homem quebrado pelo destino? O caso parecia selado. Provas, testemunhas, um padrão de comportamento. Mas, como antes, o diabo estava nos detalhes e a justiça nos tropeços. No dia 28 de maio de 1968, durante uma acareação, a base da acusação ruiu. O vigia Raimundo Macedônio olhou para José e declarou que jamais tinha visto aquele homem ou seu carro. Afirmou ter sido forçado pela polícia a mentir. O caso quase entrou em colapso. O Ministério Público interveio, mas para apontar as falhas da própria polícia. O relatório dizia que as costas de José estavam arranhadas, mas em nenhum momento a polícia provou que a vítima havia de fato reagido. Pior, testemunhas surgiram afirmando que José estava trabalhando na pensão na noite do crime. A montanha de provas começava a parecer um castelo de areia. José foi liberado por falta de provas. Para a cidade de Manaus, e especialmente para o pai de Walter Gleice, aquilo não era justiça, era um insulto. E se a justiça dos homens falhava, ele faria a sua. Na noite de 19 de janeiro de 1969, armado com um revólver calibre .22, o pai do menino foi até a pensão maranhense. Era por volta das 8h40. Ele viu seu alvo na porta. Caminhou com a determinação gélida da vingança. Aproximou-se e, sem uma palavra, enfiou o cano da arma no ouvido de José e puxou o gatilho. Com José caído no chão, ele disparou mais 6 vezes. Um policial que passava pela região o rendeu. O pai do menino se entregou tranquilamente, dizendo: "Podem me levar. Eu acabei de vingar meu filho." Do outro lado da cidade, entretanto, em uma reviravolta que desafiava a morte, José Osternide Figueiredo lutava pela vida. A cirurgia foi um milagre sucesso. 4 das 6 balas foram retiradas. O disparo no ouvido perfurou o osso temporal, mas ficou alojado no maxilar. José sobreviveu. O drama judicial que seguiu foi um dos mais longos e confusos da história do Amazonas. José, ainda se recuperando, foi preso novamente para aguardar o julgamento sob custódia. O julgamento finalmente ocorreu em 12 de junho de 1970. A promotoria pintou José como um demônio sexual. A defesa, confiante, apontou a ausência de provas concretas, a retratação da testemunha-chave, o álibi. José, no banco dos réus, declarou-se inocente de tudo, de Anacleto, de Antônio, de Walter, alegando ser um eterno bode expiatório. O júri, após dias de deliberação, o inocentou. A promotoria, frustrada, apelou, alegando uma tecnicalidade. Um dos jurados teria conversado com o réu. 10 meses depois, um novo mandado de prisão foi expedido. O segundo julgamento começou em 27 de agosto de 1971. O roteiro se repetiu. José, calmo, negando tudo. A defesa martelando na incompetência da investigação. Uma nova e estranha teoria surgiu de que os verdadeiros assassinos pertenciam a 3 famílias ricas de Manaus, mas os nomes foram abafados. Às 4h da manhã, o veredito final foi lido. José Osternide Figueiredo, inocente. Dessa vez para sempre.
ele jamais poderia ser acusado novamente pela morte de Walter Glacy. Após o julgamento, José retornou à sua vida, à sua pensão. Disse aos jornalistas que perdoava o pai de Walter, que o homem agia movido pela dor e pela manipulação da opinião pública. O pai de Walter Glacy foi condenado a 12 anos por tentativa de homicídio, mas liberado no ano seguinte. José Osternide Figueiredo viria a falecer de causas naturais em 25 de novembro de 1977, aos 60 anos, levando seus segredos, fossem eles quais fossem, para o túmulo. O caso de Walter Glacy permanece até hoje arquivado. Um assassinato sem culpado. E a pergunta que assombra criminólogos, historiadores e curiosos ecoa até hoje pelas ruas de Manaus. Teria sido José Osternide Figueiredo a maior vítima de uma justiça falha e de uma série de coincidências macabras que a história já viu? Ou, na pior e mais terrível das hipóteses, teria sido ele um assassino em série astuto e hediondo,